Friday chegando! Tem muita gente na expectativa de comprar eletrônicos e celulares e você vai ver também. Pais vão fazendo as contas para saberem se as mensalidades vão caber no bolso no próximo ano. Projeto desenvolvido no interior de São Paulo busca aumentar o vocabulário de matemática em libras. O brasileiro está cada vez mais fã dos deliveries, fazendo um aumento nos pedidos neste ano. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje é dia 24 de novembro de 2022, quinta-feira de contagem regressiva para Black Friday. Em São Paulo e Ribeirão Preto, no interior paulista, foram detectadas sublinhagens da Omicron pelo Instituto Butantan. A amostra da variante da Covid já foi detectada em mais de 30 países. A rede de alerta das variantes do SARS-CoV-2, coordenada pelo Instituto Butantan, detectou a presença pela primeira vez no Brasil de duas novas sublinhagens da cepa Omicron. São elas a XBB1 e a CK211. Elas foram encontradas em exames realizados entre 16 de outubro e 5 de novembro nas cidades de São Paulo e Ribeirão Preto. Segundo o Butantan, a amostra da XBB1 já foi detectada em 35 países. O Instituto ressalta que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, há evidências preliminares que sugerem que ela pode trazer um risco maior de reinfecção quando comparada a outras sublinhagens da Omicron. Já a amostra de CK211 só tinha sido identificada na Alemanha, Estados Unidos, Dinamarca, Espanha e Áustria. Segundo o Instituto, ainda não há dados sobre casos graves das sublinhagens ou relatos da capacidade de escapar dos anticorpos criados pelas infecções anteriores. A taxa de positividade nos exames de Covid-19 continua crescendo no país. Só na segunda semana de novembro, a porcentagem superou 39%, ante 23% registrada na semana anterior. A diretoria da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica afirmou que é provável que a população esteja procurando os testes por causa do aumento dos sintomas. O número de exames realizados também cresceu 194% nos últimos dias. Na semana passada, a Sociedade Brasileira de Infectologia divulgou uma nota técnica recomendando a volta do uso de máscaras por conta da circulação de uma nova subvariante da Omicron, a chamada BQ1, além de orientar o completo esquema vacinal da população brasileira. A Fundação Oswaldo Cruz emitiu um comunicado reforçando a importância do uso das máscaras em locais fechados, com pouca ventilação ou com aglomeração. Em Belo Horizonte, o item voltou a ser obrigatório em serviços de saúde e no transporte público. A princípio, a obrigação é válida por 15 dias, mas, se necessário, o prazo pode ser ampliado. A recomendação é importante para pessoas com fatores de risco para complicações da Covid, em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades. Enquanto os alunos estão pensando nas férias, os pais já estão fazendo as contas para saber se os valores dos reajustes das mensalidades vão caber no bolso. Tirar os filhos da escola onde estudam foi a única solução encontrada por Ana e o marido quando descobriram qual seria o reajuste das mensalidades. Para os menores de 13 e 5 anos, segundo a mãe, o preço não subiria tanto. Já para o mais velho de 11, que em 2023 vai para o ensino fundamental 2, o aumento seria bem salgado. Somando as 3 mensalidades, a gente teria um aumento de 30% no total e a gente aqui em casa não teria como absorver esse aumento, né? Se dividido por criança, o reajuste médio seria de 10% para cada filho. É praticamente a mesma porcentagem que a maioria dos colégios brasileiros deverá aplicar.
Segundo o levantamento feito por uma consultoria educacional com cerca de 300 escolas pelo país, o reajuste médio das mensalidades para 2023 chega a 10,9%, bem acima da inflação. Essa é a maior alta dos últimos 4 anos. A razão para isso, de acordo com outra pesquisa feita com quase 1.500 colégios do país, seria o endividamento de 70% dessas instituições, acumulado ainda ao longo da pandemia. Este especialista em finanças concorda. Ficou um tempo defasado, vamos dizer assim, as receitas da escola em relação à sua tabela de custos, o que acaba fazendo com que exista uma pressão maior para que o reajuste que seja feito realmente seja um pouco maior do que a inflação. E não só as escolas convivem com os reflexos financeiros deixados pela chegada da Covid-19, mas muitos pais que ficaram inadimplentes e deram aos colégios mais uma razão para o aumento das mensalidades. E é claro, não tem outra forma. Isso acaba sendo repassado para o custo geral de todos os outros que estão pagando, porque precisa de dinheiro para efetuar os pagamentos de todos os custos, a manutenção do prédio, a folha, os salários materiais que são usados, a energia elétrica. Então, é um custo bastante alto e que, de alguma forma, precisa ser coberto. Por isso, pela Lei 9.870, de 1999, as escolas particulares têm autonomia para aplicarem o reajuste que for necessário para repor a variação de custos para o próximo ano. Mas tudo comprovado por meio de planilha. Isso é um trabalho que precisa ser feito muito esmiuçadamente por cada uma das escolas, identificar exatamente quais foram os custos que subiram, comprovar, inclusive, esses custos para que se possa ter uma negociação. O especialista em finanças recomenda a união dos pais para que eles e a escola possam chegar a um acordo que seja viável para todos. Para que possa existir, tanto de um lado, o equilíbrio financeiro da escola, senão ela deixa de existir, como também por parte dos pais, aquilo que não venha a onerar tanto, de modo a fazer com que ele não possa mais manter a criança naquela escola. A seguir, celulares e eletrônicos são os mais cobiçados para essa Black Friday. A Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, está desenvolvendo um projeto para aumentar o vocabulário de matemática Libras, com o objetivo de enriquecer a língua utilizada pelas pessoas surdas, como termo matemático que eventualmente não existam ou ainda não sejam conhecidos popularmente por esse público. A iniciativa prevê uma oficina de verão, em que os estudantes do ensino médio ficarão na universidade por 2 semanas, para resolver problemas e enfrentar desafios matemáticos, além de atividades sociais no campus da universidade. Segundo os professores idealizadores do curso, o projeto foi criado para que os alunos tenham uma vivência rica e um crescimento matemático, ao mesmo tempo que possam contribuir para o enriquecimento da comunidade surda. Todos os estudantes surdos do ensino médio que gostem de matemática e sejam fluentes em Libras podem se inscrever no projeto, que é totalmente gratuito. A Unicamp oferecerá alimentação e uma ajuda de custo de R$ 1.760 para hospedagem dentro mesmo da própria universidade. A oficina será realizada entre os dias 16 e 27 de janeiro do ano que vem. E as inscrições para a seleção podem ser feitas no site unicamp.br/Libras Matemática até o próximo dia 25.
Uma pesquisa mostra que o hábito de pedir comida no Brasil cresceu durante a pandemia. De acordo com os dados levantados pela consultoria Kantar, em 2020, o índice de consumidores que acionaram o delivery uma vez na semana ou mais eram de 15% em 2021 e subiu para 18% e saltou para 28% neste ano. Já aqueles que nunca usaram o serviço caíram de 20% em 2020 para 12% em 2021, chegando a 11% neste ano. O Brasil foi um dos países envolvidos no estudo Dining Out at Home, com cerca de 15 mil entrevistados, também da China, Coreia do Sul, Espanha, França, Indonésia, México, Portugal, Reino Unido e Tailândia. Em relação aos números observados no Brasil, apenas Coreia do Sul com 50%, Tailândia com 43% e China com 33% têm proporções maiores de consumidores que acionam delivery de comida uma ou mais vezes por semana. O levantamento ainda mostra que outros segmentos food service também cresceram no Brasil em 2022. 28% utilizaram a modalidade de consumo no local, contra 8% no ano passado. Já os pedidos retirados no balcão subiram de 18% para 20% em um ano. Eletrônicos celulares estão no topo da lista de desejos das compras durante a Black Friday. A pesquisa foi realizada pela agência especializada em otimização de buscas virtuais, a Conversion. Segundo o estudo, a Black Friday deste ano será impulsionada pela procura de smartphones, que pretende girar em torno de 15% das compras. Na sequência, aparecem os eletrônicos e os eletroeletrônicos, com 14,3% das intenções de compra. Conforme o levantamento, itens de moda e acessórios, calçados e cosméticos fecham a lista com os principais desejos de compras na data. Além dos itens preferidos, a pesquisa também questionou o valor que os consumidores pretendem gastar no próximo dia 25. Para 32% dos entrevistados, a intenção é pagar entre R$1 e R$3.000 em suas compras durante o evento. Outros 20% disseram que vão investir entre R$500 e R$1.000. O levantamento da Conversion ouviu 400 brasileiros entre os dias 12 e 13 de outubro deste ano. E a pesquisa foi respondida por homens, que representaram 42,64%, e por mulheres, 57,36%. Todos os entrevistados tinham mais de 18 anos. A margem de erro é de 5% e o nível de confiança de acertabilidade da pesquisa é de 90%. Uma lei aprovada no Parlamento em 2015 criou o Observatório da Mulher e, ao longo desses 7 anos, implementou um sistema para a organização de dados e informações sobre a violência contra a mulher, o que foi uma importante conquista. Mostra que ainda há enormes desafios a serem superados pela sociedade catarinense. A violência contra a mulher ainda é uma dura realidade em Santa Catarina. Até outubro de 2022, o estado registrou 45 vítimas que foram mortas pela simples razão de serem mulheres, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública. O dia 25 de novembro marca o Dia Internacional da Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher. A gente fala em 16 dias de ativismo contra a mulher, né? Que é esse período entre o dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, e o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, o dia da proclamação, né, da Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Aqui no Brasil, né, se convencionou chamar de 21 dias de ativismo, ampliando um pouco esses dias, né, para abranger também o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra aqui no Brasil, né, para trazer também essas discussões a respeito, né, das violências sofridas pelas mulheres negras no nosso país. A Anne é defensora pública e uma das coordenadoras do Observatório da Mulher. O órgão
conta com a participação da bancada feminina da Assembleia Legislativa e organiza um sistema de dados referentes à violência de gênero em Santa Catarina, que são elevados em relação aos demais estados do Brasil. Também em razão da mobilização de diversos órgãos e campanhas de orientação que estimulam as mulheres a denunciar as violências sofridas no dia a dia, o que eleva os números registrados. É um estado que também está avançado com relação aos próprios registros, às próprias questões de organização dos dados. Nós temos um observatório da violência contra a mulher que tem sistematizado esses dados e todas as instituições, seja do sistema de justiça ou da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, está mobilizada também com ações de prevenção, de repressão a esse tipo de violência. A participação dos homens é fundamental nesta luta. É preciso enfrentar a discriminação de gênero, acabar com a noção que coloca a mulher em condição de submissão em relação ao marido ou companheiro. A participação ativa na educação dos meninos ajuda a acabar com a cultura da violência. Que a mulher é um bem, uma coisa, uma propriedade do marido, do companheiro, enfim. Então, é papel dos homens também na criação dos meninos, na educação e na conscientização dos seus colegas, enfim, para essa questão de que as mulheres são iguais, são sujeitos de direitos, são pessoas que têm as suas próprias vidas, que podem tomar suas próprias decisões, e também na efetivação e na implementação dessas políticas públicas. Para contribuir com o combate à violência contra a mulher, o Parlamento vai sediar no dia 29 deste mês uma palestra sobre o tema, com a promotora de justiça Gabriela Mansur, dentre outras atividades previstas na Assembleia Legislativa. A seguir, as mulheres estão entrando com tudo na aviação nacional. O campo da aviação é um dos mais concorridos pelos homens, mas as mulheres estão buscando e conquistando espaço dentro dele. Aqui, o voo é comandado por ela. A gente vai fazer então o nosso voo Guarulhos-Confins, a gente está alternando o Galeão. Leor já tem 46 anos de idade e 23 de carreira na aviação. Ela é uma das mulheres que inspira e encoraja aquelas que buscam chegar ao mesmo destino. Assim, inacreditável, né? Primeiro porque é um cargo importante, de muita responsabilidade. E depois que eu jamais imaginei ser comandante de jato, né? Piloto comandante do Airbus 320 da Latam, Leor já tem 12 mil horas de voo. Entre viagens nacionais e internacionais, enfrentou muitas turbulências, mas não só por causa do mau tempo. Mãe na adolescência, a comandante revela que precisou contar com o apoio da família para unir maternidade e profissão. E hoje tem no filho um fã. Para ele, tipo, se eu pensar em parar, ele já uma vez eu pensei, eu acho que eu vou parar. Ele, mãe, tá louca? Nunca. Se você não parou por mim, você não vai parar por ninguém, entendeu? Há alguns anos atrás, o comum era ver mulheres aqui como comissárias de bordo. Um lugar até então dominado por elas. Mas de uns tempos para cá, esse cenário mudou e a mulherada tem decolado cada vez mais daqui, do cockpit. Segundo o último levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil, o número de mulheres nessa profissão cresceu 64%. Tripulação, estamos próximo a decolar. A Nathalie é uma delas. Acaba de ser promovida a copiloto. Tem só 26 anos de idade, mas conta que encarou muitos desafios para chegar até aqui. Começou na área de cargas da empresa há 6 anos e nunca perdeu o foco no objetivo: tornar-se piloto. Tem uma série de requisitos para cumprir para chegar até aqui, então todos esses anos de processo, de trabalho são para cumprir esses requisitos para entrar. E quando a gente entra também tem um longo processo de treinamento, qual eu estou agora, para depois realmente sentar aqui e voar. Comandar essa máquina é o sonho de infância da Laís.
A partir dos meus 5 anos, era só isso que eu pensava. Então, nunca tive segunda opção. A jornada até lá é longa. São pelo menos 200 horas de voo. Então, para encurtar o caminho e entrar logo na área, a jovem decidiu tornar-se comissária de bordo. Mas o cockpit que aguarde. Eu tenho o objetivo de continuar fazendo as horas de voo e conquistar esse sonho. Um sonho que a Dani compartilha. Aos 38 anos de idade, também investiu na carreira de comissária para conseguir dar continuidade ao curso de piloto, que começou já há alguns anos. É muito difícil, é muito caro, então tem que ser feito passo a passo, devagar. E estando como comissária, trabalhando como comissária é mais fácil, né? Mas o objetivo? Ser piloto, ser comandante. E o que não falta para elas é potencial para chegar lá, como afirma o instrutor de emergências gerais, Elber Tamburi. Tomadas de decisão, assertividade, conseguir liderar uma equipe, liderar uma aeronave. Então são alguns quesitos onde a gente percebe, nesse crescimento nos últimos anos, que não há diferença, independente de sexo, coisas do tipo. A gente nos apega à preparação do profissional. E a gente percebe que a mulher, independente se é homem ou mulher, elas estão preparadas para trabalhar conosco. Uma percepção que alcança cada vez mais mulheres. Vide a procura delas por esta palestra voltada a quem aspira à profissão piloto. A gente está podendo hoje, com esse evento que teve aqui na companhia, mostrar um pouco da carreira, mostrar que é possível, que é viável, que se quiser, se for atrás, se correr atrás, a oportunidade vai acontecer e aqui na empresa a gente é bem recebida. E eu acho que é isso, a gente tem que fomentar a área. Nos Estados Unidos já existe uma falta de pilotos, né? Futuramente no Brasil vai acontecer, porque há uma migração natural das pessoas que querem morar fora, talvez. Mas o mercado está aberto, eu acho que é uma boa hora para começar. Tripulação, estamos próximo à decolagem. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo a gente nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, também para os vídeos que passam aqui na nossa programação, você pode acompanhar no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite de quinta e até amanhã.